É, mas em condições elétricas e químicas mais adequadas, no mesmo momento da evolução, em que a substância estava madura e pronta para sua transformação, as primeiras tentativas de equilíbrio puderam estabilizar-se e o raio globular pôde evoluir até a forma protoplasmática. Os casos esporádicos que hoje podeis observar são apenas esboços de reconstrução daquele proto-organismos, em que começou a atração e a elaboração dos elementos para a química orgânica, verdadeiros laboratórios para a síntese da vida. Vê que esse modelo que ele coloca do raio globular como um proto-organismo, né? Realmente é muita novidade, né? Eu realmente nunca tinha visto nenhum modelo com essa intencionalidade, né? É muito interessante. E um ponto que ele coloca aqui, que é muito importante no processo evolutivo mesmo de toda a natureza, essa questão da estabilidade, porque ele vai colocando que, né, ele até coloca ali, ó, as primeiras tentativas de equilíbrio puderam estabilizar-se. Então, na natureza, todo o processo de estabilidade, lá no fundo, ele tem processos de ciclos. Então, ciclos ali que aquilo mantém a estabilidade, como uma roda de bicicleta, que quando você começa a girar, ela traz estabilidade, né? A gente chama do giroscópio. Então, internamente ele tem buscas por ciclos que sejam estáveis. Então, inicialmente, e no processo evolutivo, isso serve para a gente também. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entrando em campos que eles são instáveis. A gente vai buscando, tentando encontrar ali uma estabilidade no meio de toda aquela variação. E aí, o momento que vai se modificando internamente, vai modificando os padrões mentais, os padrões emocionais, vai encontrando a sua estrutura de estabilidade e depois aquilo se torna completamente estável. Mesmo que o ambiente ele se modifique, ele se mantém estável. Isso aconteceu do ponto de vista da estrutura da matéria também. Cada átomo ele passou por vários e vários testes, vários esboços, até ter aqueles que se tornaram estáveis, e no processo da vida também, né? Então ele vai buscando até encontrar as primeiras formas estáveis, e dali se torna um degrau para outros e outros estágios. Sempre quando coloca uma condição estável, é aquela que, se você sair um pouquinho daquele ponto de equilíbrio, ele retorna naturalmente ao ponto de equilíbrio, né? Então, ele está sempre em torno desse ponto de equilíbrio, e isso é que torna as estruturas, os sistemas bastante estáveis, né? Pode falar, Jair. Isso aí eu achei muito legal isso que nós estamos conversando, porque é assim que funciona o nosso corpo. O Silvio sabe que o nosso corpo procura sempre estar em equilíbrio. Então, quer dizer, são as primeiras formas que estavam buscando equilíbrio, e nós estamos numa forma mais evoluída e continua no mesmo processo de procurar o equilíbrio. Quando o nosso corpo se desestabiliza, ele automaticamente procura formas de estabilizar, voltar à condição de equilíbrio. Isso é fantástico, porque não é todo organismo se prepara, respiração, o líquido começa a sair pelos poros, entende? Velocidade acentuada, você procura sentar, você procura vários... O corpo se prepara, ele tenta se manter, voltar ao equilíbrio que ele estava antes, é isso. É muito interessante. É isso mesmo. Nessa coisa do corpo, ele tem todo esse sistema próprio, né, de busca de equilíbrio, então, mas ele tem uma influência, a gente pode dizer, externa, que é do próprio espírito que está ali encarnado, né? Que de acordo com o que a gente ingere, com coisas que a gente faz, a gente altera esse equilíbrio. Se eu faço exercício demais, minha musculatura sofre. Se eu como tudo errado, meu sistema como um todo se desequilibra. Então, apesar dele ser um sistema que se
gere, podemos dizer assim, e sempre busca uma harmonia, um equilíbrio, ele tem uma fluência que a gente pode considerar externa muito grande. Nesse caso aqui, ele também tem essa influência externa do universo? O tempo todo, né? Todas essas estruturas, elas estão sempre em troca com o exterior. Então, aqui, o raio globular, ele também tem, até no começo do raio globular, quando ele estava falando das primeiras formas de tentativas de organização, que era o vórtice, né? Então ele passou, houve a transição da dimensão energia para a dimensão, para a segunda dimensão temporal, né, que era a dimensão consciência. A primeira forma ele começa a se mostrar como vórtice, e aí encontra a primeira estabilidade no raio globular. Ali no vórtice ele já começa a mostrar que tem todas as características da vida, inclusive o processo de assimilação, que ele chama, de metabolismo e de desassimilação. Então, o processo todo está sempre envolvendo com essa troca com o exterior. Isso vale também para o próprio sistema solar, né? Você vê que o planeta Terra ele está no local certo, né? Ou melhor dizendo, nós estamos na época que a Terra está no local certo, onde a temperatura superficial do planeta é compatível com a água líquida e se a Terra tivesse um pouquinho para lá não daria certo, um pouquinho para cá não daria certo. Ela arranjou o ponto ideal para que a vida pudesse aflorar, né? Então, em tudo isso, a natureza é bastante sábia, né? As leis da natureza são sábias, né? É evidente, né? Aí nesse ponto você tocou, pelo menos, né, o que eu já li, né, essa trajetória, né, da Terra, dos outros planetas, ela não é fixa, né? Ela vai alternando, né? Às vezes ela está mais perto do Sol, mais longe do Sol. Isso tudo a gente pode encarar como um sistema desenvolvido para o equilíbrio do sistema solar e disso partir para a harmonia do universo inteiro? Pode-se dizer que sim, né? Que elas vão se estabilizando nesse sentido. E você vê que as condições que a gente tem de vida aqui na superfície do planeta não seria compatível se o planeta inteiro não tivesse essa estabilidade, né? Ele é todo um ser vivo, pode-se dizer assim, porque ele troca fluidos, ele troca energia para manter a sua estabilidade. E ele não pode manter essa estabilidade toda se ele não tiver essa troca de energias com o Sol, com a Lua, com os planetas, mas principalmente o Sol e a Lua, né? Sem a Lua, as condições de vida seriam completamente distintas, né? Júpiter pega a maior parte dos asteroides que vêm do espaço, né? E protege a Terra, né? Então, é uma série de coisas que a Terra ela realmente é privilegiada em relação a todo o sistema solar, né? Das condições de vida que a gente conhece. Outras condições de vida em outras dimensões, em outras, né, a gente já não sabe como é que são nos outros planetas, né? A gente imagina, a gente vê relatos, né, mas do ponto de vista da vida como ela é aqui, todas as circunstâncias, não só internas como externas, Sol, Lua, os planetas, eles auxiliam nesse processo de estabilidade, né? E cada planeta tem o seu ponto próximo, né, como se estivesse no local ideal, né? Isso é toda essa conexão, né? Aí assim, a gente imagina isso deve acontecer na galáxia como um todo, só que aí não dá pra gente, aí é só especulação, né? Porque vai muito além da nossa capacidade, né? Um ponto bacana sobre isso, né, a gente pensar na Terra, no sistema solar, é só ver a Terra, toda a energia do Sol que ela está absorvendo e toda a dinâmica que causa aqui. Então, só esse processo, a gente já vê que o sistema solar está em um processo de estabilidade, mas também de evolução, né? Então, o Sol, ele tem todo o seu ciclo de vida, de nascimento, aí tem ali todo o crescimento, desenvolvimento e morte.
E o sistema solar está em troca também. Então a gente está aqui, cada elemento, cada fóton de luz que vem das estrelas já é uma troca, ou seja, você já está modificando aquele sistema, né? Então, o momento que você olha para uma estrela, aquela energia, aquele fóton que veio, né, de outras estrelas, ele vem se deslocando, ele não foi absorvido em todo o caminho, até chegar aqui, até chegar em sua retina e, de certa maneira, assimilou. E a gente pode até ampliar para as questões espirituais que estão em troca, porque cada planeta que ele tem recebido, por exemplo, outros espíritos de fora, eles trazem aqui informações, tecnologias, capacitações, e isso modifica a própria psicosfera, os próprios ciclos do planeta, porque está tudo interligado. Então, é muito bonito ficar vendo todos esses processos como ciclos que estão o tempo todo acontecendo, interligados ali numa grande engrenagem orgânica, sabe? Os casos mais estáveis, os organismos mais resistentes, os mais favorecidos pelas condições do ambiente sobreviveram. Com a mesma prodigalidade com que a natureza multiplica e espalha hoje seus germes, para que só um pequeno número sobreviva. Surgiram miríades desses globos leves em que a vida começava a despertar e estava latente o germe de suas leis. Eles ainda vagavam à mercê das forças desencadeadas de uma atmosfera densa, quente, carregada de vapores d'água, de gás carbônico, primeiras luzes incertas, mas contendo a potência da vida. Era a hora indecisa, crepuscular, a hora das formações, em que o mundo dinâmico em plena eficiência, mas convulsionado pelos mais poderosos desequilíbrios, tentava novos caminhos, assomava desordenadamente às portas da vida. É interessante que nós vamos ver esses estágios pelo tamanho do universo, nós vamos ter planetas que provavelmente estão nesse estágio agora, né? Planetas que vão estar em estágios muito mais avançados, né? Porque a galáxia é enorme, né? Tem bilhões de estrelas, e cada estrela centenas, milhares de globos, de órbitas que giram em torno dela. E cada uma vai estar em estágios diferentes. Então você vê assim, em que tempo que está a evolução do universo? Em todas, né? Porque vai estar umas que vai estar no princípio, outras no meio, outras lá na frente, né? Então você vai ter isso, a gente está falando de um único universo, né? A gente não sabe se existe outros, né? O que provavelmente tem, né? Aqui eu vou colocar uma pergunta meio no estilo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Nesse sistema, né, de evolução, né, que a gente fala de transição planetária, você estava explicando aí os planetas pelo universo, cada um no seu momento. O que será que determina esse movimento? É a evolução da população, né, espiritual daquele planeta, que estimula, de certa forma, que o próprio planeta passe, como a gente chama de momento de transição, mas de evolução, ou é a evolução do planeta que gera uma necessidade dos espíritos se modificarem para se readaptar àquele planeta? A pergunta você quer sem resposta, mas é uma questão que eu levanto. Pergunta, hein? Eu vou até colocar uma reflexão baseada aqui na grande síntese. Teve uma hora, lá no começo, quando ele foi mostrar os princípios, e aí ele mostrou os princípios de ciclos múltiplos, né, que um ciclo, ele está ligado com outro ciclo, que está ligado com outro ciclo maior. E aí ele até trabalha esse aspecto, mostrando que realmente o espírito, ele estrutura o corpo. Por exemplo, porém, aspectos do corpo físico também vão influenciar a expressão
do espírito. De certa forma, acontece os dois, né? O caminhar da humanidade acaba puxando o indivíduo e a mudança do indivíduo também puxa a humanidade, né? Por exemplo, do ponto de vista da humanidade, surgiu agora por exemplo, uma evolução do ponto de vista da tecnologia, né? Então, aqui, de uma hora para outra, a gente começou a trabalhar com celulares, com aplicativos. Isso aí, de certa maneira, influencia individualmente também, né? Agora está vindo a inteligência artificial. Então, isso influencia individualmente. Pessoas, elas passam a trabalhar e se desenvolver individualmente. Então, ele acontece, o todo influencia a parte, porque ela está inserida, e a evolução da parte também influencia no todo. Isso aí. Cadê? Tá aqui, né? Era a hora indecisa, crepuscular, a hora das formações, em que um mundo dinâmico e em plena eficiência, mas convulsionado pelos mais poderosos desequilíbrios, tentava novos caminhos, assomava desordenadamente às portas da vida. Esses globos de fogo eram então os únicos habitantes do planeta, não excepcionais e instáveis como hoje, mas numerosíssimos e estáveis. Nem todos explodiam, morte violenta, acidental. O íntimo movimento vorticoso tornava-se cada vez mais compacto. A condensação de uma massa gasosa das dimensões de um dos raios globulares, que por vezes tornam a formar-se na Terra, vos mostra um volume da ordem de grandeza das primeiras massas protoplasmáticas. Assim, mudou o peso específico e o primeiro organismo não pôde mais flutuar no ar. A onda gravítica... Aqui. A onda gravífica incorporou-se à matéria em que, lembrando-se, respondeu ao apelo íntimo. A condensação foi atraída e caiu. Mais pesados, em virtude da condensação, as miríades de germes da vida caíram, arrastados pelas chuvas, caíram nas cálidas e vaporosas águas dos oceanos. A protoforma da vida chegara ao seu berço. A matéria recebera o sopro divino, agora tinha de viver. As águas, sobre as quais se movera o Espírito de Deus, tornaram-se sede dos primeiros desenvolvimentos, que só mais tarde atingiriam as terras emersas. O íntimo sistema do primeiro germe estabeleceu-se cada vez mais, absorveu e fixou em seus ciclos novos elementos. Complicou-se em seu íntimo metabolismo, agigantou-se, esboçou suas primeiras formas, que foram vegetais, simples algas marinhas. Diferenciou os primeiros traços característicos das várias ramificações dos sistemas biológicos. Assim, da matéria retomada no turbilhão dinâmico, animada por novo impulso em forma de germe elétrico caído do céu, nasceu a vida. Então, sua voz está colocando um modelo extremamente interessante de como que surge a vida, né? Isso é interessante, né? Porque quando você vai para o laboratório e você tenta refazer os primórdios, né? Aquele experimento, como é que é o nome, Ismael? Me fugiu o nome aqui agora. Mas em que você coloca as condições... Do Stanley Miller? Isso, Stanley Miller, né? Quando você coloca um punhado de... como se diz, matéria orgânica, né, dentro da água e coloca raios, altas pressões, altas temperaturas, para ver se consegue criar as condições básicas para a vida, né? Talvez, dentro dessa ideia aí, desse raio globular, né, um aspecto que esse modelo não consegue captar, né? Então, você teria que fazer, baseado nesse modelo, como se diz assim, bolar outro tipo de experimento que possa levar isso em conta, para você validar ou não o modelo. Isso é papo de cara que pensa igual cientista, né?
Paulo Brito, Diga. quer dizer, para todo mundo, uma sugestão para o final de semana, a gente está na sexta, no Netflix tem uma série chamada Desvendando o Universo. É muito bacana essa série, e ela vai apresentando agora, vai começar a adentrar numa parte que já é conhecida aqui na Terra, esse processo da evolução. A diferença da sua voz ali é esse aspecto da estrutura central do espírito em evolução. Aqui a ciência, ela vai estudando agora as formas, esse caminho evolutivo, ela já é bem conhecida. Quer dizer, bem conhecida, né? Tá no processo cada vez mais de conhecimento. O ponto é esse princípio ali da consciência, da segunda dimensão temporal, essa que talvez que eu considero talvez a maior contribuição da grande síntese, seja essa parte, sabe? Essa mudança de chave aí tá como de uma profundidade imensa, mas muito, muito grande. Isso aí muda, se realmente a ciência entrar nessa parte, ele muda todos os destinos mesmos da humanidade. E é sem exagero mesmo. Porque é quando ela consegue sair de algo que ela conhece do ponto de vista da linguagem dela e adentrar nas estruturas da consciência. Claro que aí são milênios de um processo de crescimento, de cada vez mais se aprofundando, mas a humanidade vai entrar nesse caminho aqui, né, no plano físico. Mas tem uma questão, né? Ele até fala um pouco mais acima, né? De um componente dessa equação que ciência nenhuma nossa aqui consegue comprovar, né? Que é quando entra na equação o dedinho de Deus. Porque a ciência nossa, ela consegue dizer o que aconteceu, mas não como aquilo aconteceu. Eu acho que esse é o grande ansiedade da ciência, né? Que ela consegue explicar o que aconteceu, a sequência toda dos fatos, mas ela não consegue dar origem àquilo. Qual foi o fator realmente catalisador que fez aquela equação dar certo? Diga, Jay. Justamente isso que eu fico pensando. Qual agente catalisador que deu acesso a isso? E aí vamos voltar a um outro parâmetro, aquilo que o Ismael falou. E o espírito, como é que é? Se a gente ainda não tem nem noção da formação da matéria, imagine o salto que é do espírito. É um outro mundo. E a gente fica vendo aquele livro, o livro dos espíritos, a gente querer compreender Deus. Aí você vê a dimensão da coisa. E tem um livro de Miramês que ele fala assim, só para vocês terem uma noção de que é Deus. Imagine todo esse universo, tudo isso acontecendo, e mais o que acontece na cabeça dos seres humanos. É isso só, é uma coisa fantástica. Então, paramos aqui, né? Não ouseis pensar na possibilidade de poder refazer uma síntese química da vida. Poxa, acabei de falar disso, ele vai lá e joga uma água fria. De dominar o fenômeno sagrado em que as maiores forças da evolução foram empenhadas. Né? Então a gente está fazendo assim, eu tenho um modelo, mas você não vai poder testar. E Paulo Brito, eu lembrei de... Gente, quando eu falo Paulo Brito, é porque ele já ia ler, aí fala para dar uma parada. Eu lembrei do livro Viagem Astral, tem uma parte que eu achei tão bonita, é o Miramês, né, eu já lembro do Miramês, ele conta que ele passou por uma experiência, isso logo no começo do livro, né, como eu conheci a grande síntese, aquilo ficou muito marcado para mim. Ele fala que ele passou por uma experiência de ver aí nos arcanos do universo, não sei o que significa isso, a passagem de um reino para outro reino, de um determinado elemento espiritual. Aquilo, ele conta ali que foi tão sagrado,
tão profundo aquele processo, e como que a espiritualidade, ele trata a questão da vida de uma forma assim, que realmente ele é profundamente sagrado, esse processo, essa transição. Então, eles estão ali trabalhando e conhecendo também, mas tudo realmente percebendo a sacralidade de todo esse processo. Dando continuidade. Desses tempos até hoje, a evolução realizou o caminho incomensuravelmente longo e sua linha é irreversível. Para vós, é absolutamente impossível reproduzir condições definitivamente ultrapassadas. A fase que a energia atravessava então era um estado substancialmente diferente do atual. A estrutura íntima da forma dinâmica, eletricidade, com a qual a observais, não possui mais aquelas propriedades, nem mais as possui o ambiente de ação. Hoje a energia já viveu suas fases, como as viveu a matéria, e como está encontrando-se estabilizada em suas formas definitivas. Esses desequilíbrios de transição, esses momentos intermediários, essas fases de tentativa e de expectativas, estão ultrapassadas nesse campo. Esse tipo já estão realizados e o transformismo evolutivo ferve a lures. No presente, a hora é de criações espirituais. Matéria e energia esgotaram seu ciclo. Não podeis mudar as trajetórias invioláveis dos movimentos fenomênicos. Pensai, além disso, que vós sois esse mesmo princípio que quereis dominar, levando a um nível superior. A lei, que também vos representais, não pode voltar-se sobre si própria para modificar-se a si mesma. Vós sois um momento do devenir do todo. Desse momento não podeis sair. Deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Seria como se fosse assim, a gente reúne uns amigos da segunda série, consegue reunir todo mundo, fala assim, olha, reunimos até a professora, aí todo mundo volta para a sala de aula ali, naquela época, cada um senta na sua carteira, e a professora vai dar aula, como se a gente pudesse vivenciar aquela experiência da segunda série de novo, né? E não vai ser, cada um vai vivenciar de uma maneira totalmente diferente, porque é irreversível todo o processo de vida que cada um levou, não tem como reproduzir novamente aquela situação, né? Porque todos ali estão numa outra fase completamente diferente do que quando éramos crianças na segunda série. É verdade, não tem como... E não adianta querer falar assim, vou tentar reproduzir os primórdios da vida na Terra. Só que nos primórdios da vida da Terra não tinha a Terra como está hoje, né? Então não tem como, de fato é verdade. Diga, Jair. Aí é que está o grande momento que nós temos já essa sabedoria, esse entendimento. Aproveitar o momento que nós estamos vivendo agora aqui com essa reunião, com esse grupo de estudos. Lá na frente, a gente pode questionar isso, como o Ismael acabou de falar, entendeu? Então, o momento é agora e é viver o momento. Cada momento é um momento, nada de futuro, passado, porque é um ciclo com aquilo que a gente já sabe, o ciclo da vida, né? É só isso. O que atrapalha isso tudo é que a gente tem uma necessidade interna de entender, né? A gente acha que tem que entender tudo. Então, essa busca de saber o porquê das coisas. E, assim, para mim, ficou meio... Vou colocar engraçado na falta de uma palavra melhor. Porque, no meu ponto de vista, ele diz claramente, não perde teu tempo com isso, não, que tu não vai voltar nisso. Isso aí já feito, é o que vocês estavam falando, né? Isso já foi feito, já foi resolvido. Você tentar reproduzir isso não vai acrescentar em absolutamente nada. Como o Djair falou, né? O momento é agora. A partir de agora, você tem que olhar para frente e ver as novas possibilidades que surgem. O que já foi criado, que já foi evoluído, digamos assim, é coisa que já passou. Não adianta, como o Ismael estava falando da sala de aula, não adianta você voltar ali, você não vai
reproduzir aquele momento novamente. Eu achei esse ponto de vista assim, extremamente interessante, né, para mim, né, que às vezes eu mesmo perco tempo, né, querendo entender uma coisa que no final, quando eu acabo entendendo, às vezes aquilo não serviu para absolutamente nada, só perdi tempo e alimentei o meu próprio ego de saber como aquilo funcionava, mas que de prático não tem nada.